Boa noite a todos. Vamos começar mais um webinar aqui pelo Dual Pixel Academy. Estou acompanhando aqui o bate-papo, vocês podem interagir. A galera aí estão me ouvindo bem? Quem estiver ouvindo aí, dá um ok. Quem tiver com algum problema, de repente sai da sala, volta de novo. Deixa eu só deixar um comentário. Problemas com áudio. Sair da sala e voltar. Então vamos lá, pessoal. Bate-papo aqui com alguns pontos, né? Até foi um pedido da Cristiana. A gente comentou um tempo atrás sobre a questão de estilizar no InDesign, já pensando em formatar depois no Sigil. E eu aproveitei para fazer esse webinar separando alguns tópicos daquele checklist que eu já compartilhei com vocês. Até vou deixar um brinde aqui, para quem está conhecendo a Dual Pixel agora. Vou compartilhar aqui na conversa também esse link. Deixa eu abrir ele aqui rapidinho e compartilhar para vocês. De repente tem gente que... Aqui nesse link que vocês estão acompanhando, eu tenho 20 etapas no InDesign, que é a parte até mais trabalhosa, e depois 20 etapas no Sigil. Então tem um roteirinho aqui, que é bem a sequência do curso, né? Então deixar aqui no bate-papo, vocês já podem ir curtindo aí o conteúdo. Muito bem. Só fazendo uma breve apresentação aqui, ó, para quem está chegando agora e não conhece a Dual Pixel. Esses eventos online, né, eles fazem parte aqui do calendário, né? Somos uma empresa de treinamento focada em Adobe, produção de e-book e aplicativo. Temos uma agenda, certamente você chegou aqui, já conhece a nossa agenda, e teremos outro tema lá em abril sobre o livro digital. Vou participar de 2 eventos agora no mês de março, vou reunir informações aí para trazer umas novidades, o que o mercado está se atualizando com essas novas tecnologias e tudo, né? Aqui eu tenho que liberar o pessoal da sala, voltar. Agora estou com 2 monitores. Um monitor grande, demora até o mouse chegar lá. Mas vamos lá. 5 itens aqui, ó. Estilos Coringa, tags para o sumário, tags de HTML5, marcações de imagem e legenda, como utilizar box e vinheta. Então vai ser assim uma aula bem ágil. Vocês podem interagir comigo, mas é 100% prático aqui. Então, estilo Coringa. Eu uso 2 tipos de estilo Coringa. Por exemplo, digamos que eu queira formatar uma marcação em uma palavra ou colocar um fio apenas no conteúdo, porque quando a gente faz a marcação da tag, do estilo para a tag do HTML, a gente precisa entender que as marcações principais de parágrafo, né, principalmente do parágrafo, é uma tag de bloco, né? Quando eu falo marcação, é essencialmente essa propriedade do estilo de parágrafo, que é Edit All Sport Tags. Aqui é onde o InDesign ele faz a associação do estilo de parágrafo para uma tag de HTML. Normalmente, o padrão do InDesign é associar o estilo de parágrafo à tag P, que é uma tag de bloco. Ele formata a tela inteira. Então, eu não consigo simplesmente colocar uma linha só onde está aplicado o conteúdo, que seria os títulos. Isso é um caso que você pode aplicar em outras situações. Então, como é que eu resolvo isso? Eu crio um estilo de caractere.
O estilo de caractere, ele até no InDesign você precisa selecionar. Você não aplica estilo de caractere num parágrafo inteiro, só colocando o cursor, né? Aqui eu ponho o cursor no parágrafo e mudo aqui para texto alinhado à direita. Ele muda o bloco todo, porque é uma tag. Até no InDesign dá para fazer essa associação. O estilo de parágrafo é o do bloco, do parágrafo inteiro, igual no HTML. Se eu preciso marcar todo esse parágrafo com um estilo de caractere, que nem é certo fazer, né? Mas caso precise, você vai ter que obrigatoriamente selecionar e aplicar um estilo de caractere, certo? É isso que eu vou fazer como estilo Coringa. Eu aplico um estilo de caractere aonde eu preciso, depois lá que eu exportar o EPUB, fazer uma marcação local. Como é que eu perdi o meu mouse aqui? Certo? Isso serve também para legenda. Vamos fazer dois casos aqui. Ó. Primeiro, eu vou criar um estilo de caractere nulo, sem formatação nenhuma. Vou colocar o nome de fio. Não tem nada. Simplesmente só uma marcação, porque quando eu exportar, ele já vai colocar a tag spam em torno desse conteúdo. Aí eu vou pegar aqui, ó, apresentação, fio. Vou fazer só nos dois para vocês perceberem a diferença depois. Beleza. Outra consideração sobre estilo Coringa é o espaço vazio. Sabemos que o EPUB ele não reconhece o parágrafo vazio, né? Então, normalmente, até nos cursos, eu recomendo que você elimine essa informação para que já visualize no InDesign, já tem uma prévia ali de como ele vai funcionar. Então, para eliminar, é muito prático, né? No menu Edit, substituir, né? Localizar e substituir. Eu já utilizo, eu sempre recomendo esses dois comandos aqui, do que já vem no InDesign, né? Múltiplos retornos, em retorno único, a gente faz isso no documento inteiro, do um change all, né? Tudo bem que o layout ele corre e tal, mas beleza, sem problema. E aqui múltiplos espaços para espaço único. Tem muita coisa. Ok. E a galera tá chegando. Boa noite aí, bem-vindo a todos. Certo? Então, ó, eliminei. Aí quem tem toque assim, né, e não gosta de ver o layout assim todo junto, pode ir diminuindo aqui a caixa de texto, que já vai aliviando o toque. Tá vendo? Já dá uma melhorada. Beleza. Aí, digamos que eu precise de uma coisa assim pontual. Deixa eu aumentar aqui. Um espaço pontual no layout. Digamos essa parte aqui da apresentação. Do agradecimento. Eu já quero que ele venha com um espaço maior, eu quero que ele venha já, né, com arejamento aqui antes do agradecimento. Então você pode criar um parágrafo vazio, só que para isso é mais um estilo Coringa, e eu dar um espaço no estilo de parágrafo, criar um estilo de parágrafo só para ter esses espaçamentos, para você também não ficar criando estilos assim tão específicos, né? Você já faz um Coringa. Como é que funciona? Criei o espaço vazio. Tá lá, beleza. Eu tô gravando, agora que eu tô gravando. Criei o espaço vazio, eu vou criar um novo estilo de parágrafo. Não precisa ser baseado em nenhum. Eu vou colocar aqui, ó, Coringa. E ele vai ter de característica o espaço depois. Tirar toda essa informação extra, ó. No espaço depois eu vou colocar outra coisa que eu estou vendo aqui. Esse documento, na verdade, ele é de impresso, né? Por isso que ele está em milímetro. Quando você pega uma diagramação, né, criada e vai fazer a conversão do EPUB, uma das primeiras coisas que é legal de fazer também é mudar a unidade de medida. Você clica com o botão direito aqui no encontro das réguas, canto superior esquerdo, e muda para pixel. Dessa forma,
a gente começa a utilizar uma unidade de medida mais coerente aqui para o EPUB. Então agora eu vou criar um novo estilo de parágrafo, vou botar Coringa, sem baseado nenhum, e o foco dele é justamente eu ter esse espaço antes, né, o espaço depois, né? O espaço depois dele de 30 pixels, digamos. Eu não recomendo você utilizar em pixel um valor maior do que 30. O pixel ele vai ser usado muito no espaço vertical, né? Espaço antes, espaço depois do parágrafo. Coisas assim de 10, 15 pixels, ok. Sei lá, um tópico, lista, tudo que você precisa dar um espaçamento maior é preferível já até lá no sigil, quando você estiver fazendo um ajuste fino, muda para EM, porque com EM ele vai ficar proporcional conforme o usuário aumenta o tamanho da fonte e diminui, esse espaço ele acompanha, estando em EM. Em pixel ele fica fixo. Então, ó, o Coringa é ter 30 pixels de espaço depois, só que se eu deixar ele assim, só o parágrafo vazio, ele não vai. Então eu preciso colocar uma informação aqui que é o no break. Então eu venho aqui no menu um caractere especial, né? No menu type, inserir break, inserir caractere especial. Não, perdão, espaço em branco. Já fiz tanto isso que estou até esquecendo. Inserir espaço em branco no break space, tá vendo? É o chapeuzinho do vovô. Dessa maneira, como esse parágrafo não está mais vazio, na exportação ele vai ser mantido e vai ser mantido com essa propriedade de 30 pixels após. Então aqui eu tenho duas situações de estilo Coringa. Criar um estilo de caractere vazio para fazer a marcação lá no sigil, fazer a formatação, e criar um estilo de parágrafo também, só com espaço depois. Porque aqui, se eu precisar em alguma outra situação que surja no livro, sei lá, aqui, hipoteticamente, que eu queira dar um espaço aqui para a nota de rodapé, né? Só um exemplo, que nem vai funcionar aqui no design. Digamos que eu queira dar um espaço aqui na tabela. Então eu posso criar um parágrafo novo e aplicar meu estilo Coringa, onde ele já vai ter esse valor de 30 pixels. Mas eu não posso nunca esquecer de aplicar o no break space também, porque senão ele não vai. Então, são recursos que a gente tem. Já usei isso algumas vezes, principalmente na parte pré-textual, onde eu já quero que ele vá mais estruturado do InDesign, aí você vai colocando essas informações. Beleza. Quando eu exportar, a gente comenta sobre ele. Tags para o sumário. Item 2 aqui, ó. Tags para o sumário. Eu vou falar do sumário, porque o sumário é sempre uma situação que é legal de rever. Como eu não faço o sumário no InDesign, eu faço só a marcação, então aqui é a chance de quem não está tão habituado com essa prática ver aí os benefícios que ela pode trazer. Então, digamos, eu já escolhi aqui, né, o texto que vai para o sumário. O estilo de parágrafo TIT 1, eu já estou limpando aqui, ele está cheio de violação. Uma dica, nem tanto assim. Então, voltando aqui para o sumário, essa questão da violação é tema para outra aula. TIT 1 e o subtit, né, 1. Então, vou usar esses dois níveis. É muito prático. Você vem direto aqui no editar, né, todas as marcas de exportação no submenu do estilo de parágrafo e vai associar o estilo de parágrafo a uma tag de HTML. Tag H1 e aqui a tag H2. E se você quiser levar outros níveis da sua hierarquia, aí você poderia escolher um outro subtítulo e colocar como H3.
desde que ele esteja aplicado no conteúdo. Então, o sumário é isso, ele já vai fazer a marcação. Contudo, o InDesign ele já suporta também outras tags do HTML5. E agora eu vou juntar essa dica aqui com a dica de baixo. Vamos falar delas juntas, né? Tanto o da tag quanto das imagens. Por exemplo, quando você aplica uma imagem, cadê as minhas imagens? Essa aqui, né? Quando eu aplico aqui uma imagem, vou criar um parágrafo novo. A imagem em si a gente sempre aplica inline, né? Isso eu já venho falando já há um bom tempo. Você vai recortar, dar um Ctrl, um Command X e vai aplicar direto no corpo aqui do texto, tendo atenção que esse parágrafo, né, ele precisa estar com a entrelinha automática para poder receber, né, receber a imagem por completo. E eu até recomendo que você crie estilos de parágrafo para formatar a imagem, né? Formatar no sentido do alinhamento, formatar também no espaço antes e o espaço depois. Eu vou botar 20 pixels, ó, e 10. Atualizar aqui o estilo. E a mesma coisa eu vou fazer para a legenda. Para a legenda. Legenda também dá um espaço depois. Por exemplo, a legenda e a foto, eles são duas marcações, dois conteúdos para o EPUB que tem tag própria agora, né? Até por uma questão de semântica, de acessibilidade. Então, todo o estilo de parágrafo que estiver associado a uma legenda, é interessante que a gente utilize aqui, você pode fazer essa marcação do estilo para tag nesse painel geral, né, que é o Edit All Spot Tag, ou pode editar também direto, por exemplo, eu estou aqui dentro do estilo legenda. Eu venho aqui na última propriedade e mudo. Aqui, na verdade eu não mudo, eu escrevo. Aí eu vou utilizar o Fig Caption, que é uma tag do HTML específica para identificar a legenda de foto. Então você já muda direto na propriedade do estilo, é uma maneira também. Não precisa mais informar a classe, quem é aluno aí mais antigo, tal. Algum tempo atrás, quando eu vinha nesse painel, toda vez que eu mudava aqui, eu fazia a indicação, né? Você muda para H1 e bota o nome aqui da classe, o mesmo nome do estilo do parágrafo. Porque o InDesign, há um tempo atrás, ele não conseguia levar. Você mudava a tag, ele levava só a tag e não a classe, né? Que ia fazer a formatação. Hoje não precisa essa coluna de classe, é só se você tiver a necessidade de fazer uma associação com um estilo, né, de CSS diferente, que o meu estilo de parágrafo aqui ele chama TIT01, mas na folha de CSS que eu vou usar no meu EPUB, o meu estilo para título chama título. Aí aqui você escreveria título. Situações como essa. E agora eu vou mudar também a figura. Não, o estilo de parágrafo que está aplicado na figura, ela não pode ficar com a tag P. Poder até pode, né? Não deve. O ideal, né, para você ter um trabalho mais refinado, é utilizar a tag Figure, né? E essas são tem mais, né? Tem mais tags de acessibilidade, quando você usa texto em outro idioma, mas acho que a figura é assim, a mais assim, predominante, porque tem alguns leitores que quando você declara o figure, ele consegue até exibir as fotos do capítulo separadas. Isso é legal. Boa pergunta aqui. Da Tereza, pode utilizar as tags do HTML5 para EPUB 3,
validar o EPUB 3 e depois converter pelo Kindle Previewer para MOB sem problema. Né? Então juntamos aqui essas duas dicas. Aí aproveitando, vamos utilizar o estilo Coringa na legenda, digamos, ó. Olha a situação. O InDesign ele não leva fio de parágrafo, e muito menos eu criar um fio mesmo, né? Não vou fazer nada disso assim, a, agrupar, não. Você vai virar um monstro depois que exporta. A marcação horrível. E muito menos ele também não suporta fio de parágrafo, né? A propriedade do texto. Então, como é que eu consigo colocar um fio separando ou fazer a legenda com um preenchimento no fundo, estilo de caractere? Aquele mesmo estilo que eu criei com o nome de fio, tudo bem que o que eu formatar aqui, lá depois no EPUB, ele vai formatar na legenda e também aqui no texto. Então, eu poderia criar um estilo de caractere diferente. Vou botar fio legenda, ó. Sem nada, não tem conteúdo nenhum. Aplicar a seleção, ó, fio legenda, ali naquela primeira, e essas aqui tem o fio. Isso vai te dar mais mobilidade, mais recursos de formatação, já saindo direto do InDesign. Muito bem, então, ó, comentando aqui, e box e vinheta, né? Os clássicos. Dessa vez eu vou comentar o uso da propriedade de box, que já vem direto no InDesign agora, de sombra, de borda e preenchimento. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é que para o EPUB é interessante, né, você já fazer um trabalho aqui mais editorial de dar um arejamento, pegar o estilo principal do texto, colocar nem que seja 5 pixels aqui de espaço. É interessante, né, um trabalho mais editorial, não deixar uma massa de texto assim na tela tão espessa, né, assim, tão um blocão. Pensamento também de uma leitura na web, né, de ser mais arejada, até a entrelinha, depois você pode abrir um pouquinho, certo? Isso aqui, ó, fazer um bloco desse de texto, tem que achar um parágrafo aqui e abrir, ó, tem que ter um parágrafo. Isso tudo já facilita, e até para a questão de quebra também, de linha, e o leitor, ele certamente fica mais uma tela ali mais arejada. É importante, tá vendo? Olha só isso aqui, complicado. A capitular eu faço no InDesign. Podemos até criar aqui uma capitular, ó. Aí eu tiro esse recuo. Obviamente criou a violação do texto. E eu vou criar um novo estilo de parágrafo. Texto cap. E assim, a capitular, ele até entende bem a capitular. Agora, galera do Academy, tem lá no curso de CSS, tem uma aula lá sobre como você fazer capitular, né, sem já um uso mais avançado do CSS, sem marcação nenhuma. Não precisa fazer no InDesign, você só definir lá o caminho de você pegar o primeiro parágrafo, a primeira letra, né? É interessante, eu fiz esse curso de CSS justamente para mostrar o poder que o CSS tem na formatação, que vai muito além do InDesign. A gente consegue acessar níveis de formatação, né, do conteúdo muito específico. Eu consigo dizer, não, eu quero que
o primeiro parágrafo de cada capítulo, na primeira letra do primeiro parágrafo eu aplico uma formatação para fazer a capitular. Eu consigo também pegar a primeira linha de uma lista, a última linha de uma lista, formatação de tabela também. Então, para quem já está fazendo EPUB, tudo bem que tem que testar se essas marcações de CSS têm, né, eu não cheguei nesse ponto, se tem um pleno suporte. Certamente, essas que eu comentei, de pegar o primeiro parágrafo, pegar a primeira letra, né, que é First Letter, First Shield, tem um suporte já razoável até para o Kindle, para o iBooks, para o ADE. Tem que testar. É uma questão de novos hábitos, assim, de formatação que pode agilizar a sua produção. Tem aqui uma interação. Como fazer quando a primeira letra vem seguida de um travessão? A primeira letra vem seguida de um travessão? Não entendi. Se a primeira letra vem seguida ou antes da primeira letra vem o travessão, né? Aí que você quer botar capitular? A capitular vai acabar pegando no travessão também, né? Aí já não é um problema, isso em qualquer formatação. Um problema editorial. Não sei, deve ter alguma regra que quando você tem uma situação dessa, né, de um diálogo começando, como é que trata? Ou então você cria ali um estilo de caractere, aplica só na letra, né, depois do travessão, se não quiser formatar o travessão, aí consegue ter uma ação específica só naquela letra, aumentando o tamanho do corpo e tal. Mas vamos em frente aqui, ó. Vocês dizem isso aqui, né? Quando isso aqui que ele não leva, aqui como aspas, assim, vou deixar assim, eu mostro, não? Podem falar, pode falar, Cristiano, eu vou ouvir. Você pode abrir o microfone e falar. Não entendi, então. No InDesign é fácil. No InDesign você diz quantas letras é capitular. O problema você também no InDesign não resolve se você quer aplicar só no O e não na aspa. Nem o InDesign faz isso. Não, é aí que eu vou mostrar. Você pode fazer assim e mudar lá no sigil. Vou deixar assim e mostrar lá. Mas pode mudar em lote também aí usando o grip. Mas vamos avançar aqui, ó. Eu comento quando eu exportar. Na questão do box e vinheta, eu vou comentar com vocês. Obviamente que tem a questão de inserir o box, ancorado, criar o estilo de objeto, tal. Quem já fez o curso comigo, quem já assistiu sabe. Eu vou trazer uma coisa que é mais recente e também muito produtiva, que é o uso de criar aqui um estilo de parágrafo box, né? Vocês sabem que o InDesign já na versão 2018, 2019 tem a propriedade de preenchimento do parágrafo e de borda do parágrafo, onde você consegue fazer uma vinheta, um box,
direto pelo estilo de parágrafo, controlando toda a apresentação. Contudo, quando você aplica um preenchimento, né, obviamente o preenchimento ele bloca no parágrafo todo e a gente precisa dar um arejamento. Esse arejamento eu não consigo, tá vendo? Ele controla a margem do preenchimento. Eu preciso, sabendo que eu vou usar isso, eu preciso mudar a margem do parágrafo. Então eu dou um espaço aqui, ó, para a direita, dou um espaço para a esquerda, para dar um breve arejamento. Beleza. Aí eu volto aqui no box e agora sim eu consigo trabalhar aqui a sombra de dar um espaço. Preciso dar um espaço também maior aqui, peraí. Antes e depois, ó. Assim, porque eu preciso preparar o parágrafo para receber o box. Porque a primeira coisa que eu preciso fazer aqui, se eu tirar a borda, por exemplo, eu preciso dar um afastamento, opa, não para todos os lados, né? Eu dou um afastamento, por exemplo, 10 pixels, a mesma margem que eu dei lá no texto. Certo? Aí você já tem um arejamento aqui do conteúdo, legal. E agora eu vou fazer para a borda. Aí a borda você pode configurar a borda, né? Eu quero ter a borda só para o lado de cima, só para o lado de baixo. Aí embaixo eu quero ter uma espessura maior, né? Definir uma cor. Ele ficou bem flexível. Aí as margens eu preciso usar as mesmas, tá vendo? Que eu usei do preenchimento. Então isso aqui ele já sai quase pronto para o EPUB. A única coisa que ele não consegue levar é esse espaçamento interno, que é o padding lá no modelo de caixa, né, do CSS. A gente vai precisar fazer mais o preenchimento, a borda, o texto em si, né, ele leva tudo. Fazer mais clarinho. Então, eu vou fazer ele mais escuro. Sim, eu vou fazer esse texto aqui branco, né? E aproveito, redefino aqui o estilo. Agora, isso é muito prático, né? Isso aqui realmente, porque você chegou, não quero fazer um box igual. Tá pronto. Né? Então essa é a dica do box. Você já fazer que serve para o impresso, vai servir também para o EPUB. Beleza? Então aqui, ó, meia hora fechamos o InDesign. Agora vamos para o sigil, certo? No sigil é uma continuação. Eu vou fazer os 3 sumários no sigil e comentar mais sobre o CSS e aplicar via clip, né, esses recursos que a gente fez lá no InDesign. O comentário da Cristiane para a mensagem de texto. Isso a gente está falando de e-book, mas o e-book não tem largura fixa, né? Não entendi a aplicação. Tem que ser em porcentagem. Então eu vou salvar. Eu vou salvar e vamos exportar agora para o
EPUB. EPUB de layout fluido, né? Sempre EPUB 3. Né? Acho que tem alguns já ainda usam EPUB 2 por orientação da editora ou da livraria digital, mas são situações pontuais, né? Aqui a capa também a gente vai colocar, né? A gente coloca no sigil, né? O momento de falar de capa hoje. O sumário vamos fazer lá, baseado no layout. O split, eu nem fiz marcação nenhuma de quebra, mas poderia também, lá pelo painel aqui do estilo de parágrafo, né? Editar todas as marcas de exportação. Então aqui no caso eu nem vou usar, ele não. Ah, não, na verdade eu vou usar aqui para um, né? Eu posso escolher um se eu não fiz nenhuma marcação lá. Vou quebrar no Tite livro, né? Que é o estilo do título principal. Aqui é o default, não vou mexer. Aqui na verdade a gente sempre exporta o CSS relativo ao TextFlow, que faz com que as imagens fiquem na proporção da mancha. Se você pega uma imagem e coloca na largura da mancha, vai 100% de largura. Se vai diminuindo, o InDesign tenta exportar o EPUB com essa distribuição da página, do tamanho da imagem. Preservar a aparência, pode deixar marcado. Isso aqui a gente não usa porque a imagem está inline, ela não está ancorada. Conversão default. Aqui, né, vamos incluir a classe, vamos gerar o CSS, preservar a formatação local, né, eu recomendo deixar desabilitado, ele já vai sempre com alguma sujeira, o design sempre cria classes automáticas. JavaScript, metadata, né, você já pode colocar o título do livro, o autor, a data já pode também sair do InDesign no padrão do ano, o ano 2020, mês e dia, utilizando esse padrão aqui. A descrição opcional, ele vai abrir no iBooks, beleza? Já está aqui. O InDesign, ele, enfim, ele consegue gerar aqui, ó, capitular. Ela veio já com os dois, igual do InDesign. Se você estiver exportando para EPUB 2, isso aqui vai ser um problema, porque o InDesign ele já gera uma marcação diferente para o 3. Mas reparem, quando você faz um InDesign ali bem estruturado, o livro ele já vem com uma estrutura bacana. Você no sigil tem que fazer ajuste fino. Se você exporta o EPUB, abre no sigil, vê no visualizador, já tem muito ajuste para fazer, volta no InDesign e tenta corrigir, ajustar para ter uma exportação mais redonda possível. Como eu comentei, o box, né, obviamente, ele já é proporcional à largura, né? E a única coisa que eu preciso incluir, né, Cristiane, aqui nesse box é o padding. Acho que é isso que você está comentando, não? Ou não, né? Opa! Muito bem. Vamos seguindo aqui nossa aventura no livro digital. Agora eu vou para o sigil. O sigil já, não de agora, ele mudou, né, a estrutura dele. Ele só tem agora a parte de navegação, ele tem a parte de edição, que é só o código, e aqui no menu Window não, View, você pode habilitar o Preview, Table of Contents, né? O Clips também já está aqui. Né? O Preview você visualiza ele agora de uma forma separada. Já ficou bem melhor. O sumário aqui não tem nada. Então agora deixa eu organizar minha tela aqui. Voltando aqui, ó, vamos seguir o nosso roteiro. Vamos primeiro falar do sumário e depois a gente vê a formatação com estilo de caractere. O sumário, pessoal, é assim, 3 pontos.
menu Tools, Table of Contents, segue aqui, ó, 1, 2, 3. O primeiro passo é gerar o Table of Contents. Ele vai gerar a partir da marcação criada no InDesign, de H1, H2, H3, desde que também essa marcação exista no conteúdo. Tá ok? Aqui você já encontra problemas. Às vezes você tem um parágrafo vazio, você tem um enter com estilo de, de sumário aplicado, né, com a marcação, que ele não leva lá para o conteúdo de repente, mas ele carrega aqui no sumário, aí fica uma entrada vazia. Aí você corrige. É interessante fazer logo isso. Se tiver muito ruim, aí você já vê de cara, volta no InDesign, corrige lá e exporta de novo. Aí eu vou dar OK. Beleza, tá aqui. E aí agora, digamos que você queira editar, né? Eu sempre comento no curso, você pode agora, ele está criado, você vem editar Table of Contents. Aí eu posso tirar, né, desse alinhamento aí, o que tinha lá de nível 1, nível 2, né, do H2, eu posso deixar tudo como se fosse H1, né? Tudo no mesmo nível, mas no HTML ele não mexe em nada, é só uma questão da apresentação do sumário. Beleza. Esse é o sumário do leitor, o sumário pro EPUB 3, é esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Tá pronto. Table of Contents em HTML, na tag nada. O sumário do EPUB 2, ó, tá vazio, não tem nada. Então depois que você termina, já no final do livro, né? Eu só faço isso no final, assim, basicamente. Aí eu venho no menu Tools, EPUB 3 Tools, gerar NCX e Guide para EPUB 2, ó. Aí ele, criou tudo aqui para o EPUB 2. Isso aqui é muito importante para o Kindle, para o Leve, Kobo, né? Todo e-reader é EPUB 2, então se não fizer isso, não vai ter sumário. Aí isso pode dar erro na conversão para o MOB. E aí, por fim, até uma característica que é bem comum, né? Mas que é uma exigência da Amazon, a gente precisa fazer o sumário interno, que é um HTML a partir desse sumário que o Sigil criou. Aí ele cria um HTML assim meio tosco, né? Onde você pode e deve sumário, botar o sumário aqui, fazer uma formatação. Quando você cria o sumário interno, você também pode renomear ele, ó, sumário, posicionar ele em algum ponto do livro. Aqui você vai ter a capa, vai ter toda a parte pré-textual, né, que vai ter que ser dividida. Normalmente o sumário ele entra depois ali, depende do pré-textual. Aí você vê lá onde o fluxo ele vai entrar. Reparem, junto com o HTML, o Sigil ele cria um CSS também para o sumário, o qual você pode até aproveitar o CSS Reset, que eu até estou comentando dele aqui, né? A gente pode adicionar o CSS Reset, que é uma dica, né? Que eu coloco no curso como um CSS padrão, assim, para fazer uma pré-formatação, e um dos itens que ele faz de formatação é o hiperlink, né? Isso pode ser colocado até na hora que você exporta o EPUB ou agora. Eu posso adicionar esse CSS, adicionar aqui, ó, botão direito na pasta Style, adicionar arquivo existente. Então, vamos lá, peraí que eu tive que abrir a porta aqui para o Antônio. Boa noite aí, seja bem-vindo. Adicionar arquivo existente. Aí vamos lá. Cadê? Poxa vida, não trouxe.
Deixa eu pegar ele aqui rapidinho. Aí beleza, ele está aqui, ó, CSS Reset, eu não vou entrar tanto em detalhe nele, mas lá na aula, no curso, eu explico e comento. Uma maneira prática, você pode selecionar todo, porque esses HTMLs que estão aqui, ó, eles não têm esse CSS vinculado. Então você pode selecionar todos os HTMLs aqui pelo sigil, clicar com o botão direito e escolher a opção Link Style Sheet, que é o recurso que o sigil permite de você associar uma folha de estilo, né, a um arquivo. Então aqui eu vou estar associando, como eu estou selecionando todos, né, por exemplo, esse toque aqui não precisaria, porque ele é o sumário externo, ele não precisa ser formatado, não. Então eu vou utilizar o do InDesign, vou utilizar o CSS padrão, tá bom. E aqui nessas setinhas eu digo quem é a prioridade. Então eu vou deixar como prioridade o do InDesign, depois vem o CSS padrão. Então reparem o que mudou. Muda logo que ele aplica uma margem, né? Já no livro todo. Quando eu olho aqui o sumário, ele já mudou a apresentação do hiperlink, porque esse CSS padrão ele já traz umas pré-formatações, né, de margem, lateral, esquerda e direita, a margem no topo. Ele traz aqui a cor do hiperlink, ele tira o sublinhado. Então no curso dá para acompanhar isso. Agora uma coisa que eu faço aqui nesse arquivo do sumário, que é legal, por exemplo, eu posso formatar ele, que ele já está, né? Esse arquivo do sumário ele também ele deve ser formatado pelo CSS do sigil, porque foi criado, então que já vai dar uma margem aqui, tá vendo? Isso eu posso manter. Agora o que eu posso formatar de melhor nele aqui é, uma vez que esse arquivo do sumário ele tem as 3 folhas de estilo, a do InDesign, o CSS padrão e a do próprio sigil, eu posso aplicar aqui o sumário com a mesma formatação do restante do livro, que é essa aqui, ó, H1 Class Tit 01. Para fazer isso, pessoal, a maneira prática é você ir em uma parte do conteúdo que tem a marcação que você queira. Aqui na apresentação, copio toda essa linha do código, né, do H1 com aqui, ó, ao span classe fio. Então, daqui a pouco vamos entrar nessa questão da formatação. Então, agora eu tenho uma classe fio onde eu consigo formatar apenas a palavra apresentação. Mas vamos chegar lá já já. Então, eu copio aqui, ó, toda essa marcação, venho aqui, cadê, ó, sumário. Eu posso até manter essa div que está aqui, não tem problema. Posso não, porque senão vai ficar muita formatação aqui. Tira a div, que aí ele vai respeitar melhor. Uma marcação div, o H1 dentro da div, ele aumentou demais o texto. Agora ele segue a mesma formatação dos outros. Bacana. Então, ó, fizemos os 3 sumários, mas olha só, muita atenção que eu comento no curso. Quando eu visualizo esse arquivo, vou abrir até no Adobe Digital Edition. Quando eu visualizo ele, ó, quando eu vou navegando, esse é o sumário interno. Esse é o sumário externo. Beleza, ó, sumário do EPUB 3, sumário aqui interno do EPUB 3, e se eu tivesse num leitor no eReader, apareceria o sumário do EPUB 2. Só que quando eu vou navegando, aparece esse sumário todo estranho. Esse sumário aqui que aparece é esse cara aqui de fora. Esse, ele não tem formatação. Tudo bem que ele usou aqui, ó, Table of Contents, a gente pode até mudar isso aqui também. Só que quando o sigil ele faz essas manipulações no sumário, ele acaba adicionando o toque
XHTML no conteúdo do livro. Você pode também deve editar isso aqui, ó, tirar do inglês e colocar em português. Porque, por exemplo, o Adobe Digital Edition ele exibe esse H1 lá no navegador, né, no leitor, no sumário externo dele. Então é bom estar traduzido. Então, como é que a gente resolve isso? Você tem que ir necessariamente, depois que faz essa movimentação aqui de tools, EPUB 3 tools, de gerar o EPUB 2, o sigil ele acaba alterando o Content OPF e coloca o toque aqui ó, na listagem do conteúdo para ser exibido. Você pode simplesmente deletar essa linha sem medo de ser feliz. Pronto, aí dessa maneira, quando salva, desde que você não mexa mais nessa estrutura aqui, ele não vai voltar a colocar o arquivo. Esse arquivo toque ele pode ficar lá no final, né, para não atrapalhar aqui a leitura, já que ele não aparece mesmo. Ah, eu mexi, ele acabou voltando. Cuidado, quando você mexe na estrutura do livro, o sigil atualiza e acaba incluindo ele. E agora ele não vai aparecer mais, tá vendo? Agora só tá o livro mesmo. Beleza, pessoal? Comentários, como é que estamos? Estão acompanhando aqui as dicas? Então, continuando, vamos falar agora da formatação. Criamos o sumário, vamos falar de clipe. O que é clipe? Alguém já usou o clipe no sigil? Bebeu uma água. Ah, muito bem. Por exemplo, eu fiz a marcação, criei aquele estilo de caractere. Por quê? Se eu quisesse fazer uma formatação no título, aqui, a apresentação. A apresentação, ele é o título, é o H1 TIT01. Sabemos, né, que para fazer a formatação de algum conteúdo, eu preciso vir aqui no HTML e identifico a classe, que é o estilo criado lá no InDesign, clico com o botão direito no nome da classe e o sigil me leva até essa seleção, né, até essa marcação no arquivo CSS. Então aqui eu tenho toda a formatação do título do meu livro. Tamanho da letra, estilo, peso, margem e tal. Então se eu quero colocar um fio, o fio na verdade é uma borda. Então se eu botar aqui, ó, border, 1px solid red, ele aplica a borda no bloco todo. Certo? Aí eu posso dizer, não, mas eu não quero em tudo, eu quero só na parte de baixo. Beleza, já deu uma melhorada. Só que é pouco. Digamos que você queira fazer um destaque só onde tem o conteúdo, porque aqui ele já formatou tudo, tá vendo? Todos já estão com fio. Aí eu posso melhorar também a formatação aqui, dizer que eu quero um espaço, né, para não ficar tão grudado. Esse aí já é o padding, é o espaço interno. Então a gente vai usar o padding bottom. Aí aqui, para ficar assim mais bacana, vamos usar o EM, meio EM. O EM é um valor grande, né? Vou botar 0,2. Já dá uma arejada bacana. A questão do estilo de caractere é quando eu quero formatar só o conteúdo. Então, essa marcação que eu fiz aqui, o span classe fio, se eu tentar fazer o mesmo procedimento de clicar no nome fio e ir até a marcação dele no CSS, ó, não funciona, porque não tem nada nele. Ele é era vazio, então o InDesign não criou nenhum seletor, ele não fez um span.fio. Então quem vai fazer essa formatação? Nós, né? Você que está produzindo o EPUB, você tem que ir lá no arquivo CSS, pode ir até no final dele. Normalmente eu faço assim, né?
eu crio assim, sei lá, aqui não tem cedilha. Edição do e-book. Claro que eu não deixo isso escrito aqui, né? Você barra asterístico, aí dá um espaço, aí asterístico, barra. Eu faço isso porque já fica toda a formatação extra que eu coloco, personalizando, ajustando, que não seja uma mudança, né, específica. Todo o seletor que eu crio já fica aqui separado, porque eu já sei qual é o que eu coloquei a mais do que veio do InDesign. Então aqui, ó, o InDesign não criou spam.fio, né, a tag, classe, né, o ponto e o nome do estilo. Aí eu posso dizer, eu quero um border bottom. Aí eu vou botar uma espessura maior, botar ó, 5 pixels solid red. Aí você já faz um efeito, ó, que bacaninha. Isso só no conteúdo, ó. Aonde tem, esse aqui não tem o spam. Aí já não. Se você fizesse isso de maneira consolidada no InDesign, só que essa é uma aplicação, você poderia fazer N situações, fio em cima, fio embaixo, preenchimento, sabe? Fazer muita. Só com fio e preenchimento tem N combinações, né, de layout que dá para sair daquela coisa do texto cru, né? Dá para fazer um- uns estilos mais interessantes. A mesma coisa aqui no fio da legenda, né? A gente não criou aqui um. Cadê o. Só achar aquela imagem ali. Aqui, ó. Então aqui já está na tag certa, ó, tag figure. Quando o sigil ele está assim meio bagunçado no código, é interessante vir aqui, ó, menu Tools, Reformate HTML. Aí dá aqui, ó. Pode ser esse primeiro, Main e Purify All HTML File, que ele dá uma, tá vendo? Uma indentada, dá um espaçamento nos blocos, melhora um pouco a visualização. Ah, mas o clipe não vai entrar agora. O clipe seria assim, por exemplo, esse aqui não já foi bom o Thelma lembrar que eu já ia falar de outra coisa. A situação é o seguinte, eu não fiz uma marcação aqui no CSS, fiz aqui, ó, spam fio. Eu posso, aí eu tenho ele aqui no HTML também, ó. Eu posso criar um clipe desse marcador aqui, ó, spam classe fio. Eu copio ele, venho aqui no menu View, Clips, né, que é essa aba que está aqui do lado. Não, perdão, View não, é Tools, Clip Editor, ali ele já mostra os que já existem, né? Vem aqui, ó, Tools, Clip Editor. Eu vou colocar um novo aqui, ó. Adiciono e vou escrever o nome, sei lá, fio. Aí o nome que eu estou dando para ele e aqui eu coloco a marcação. Só que essa marcação eu vou usar o caractere de troca. Ele não vai ficar claro com a apresentação. Ele fica, o caractere de troca é o caractere que, quando eu seleciono uma parte do conteúdo e aplico o clipe, ele mantém a seleção que eu estou ali marcando e coloca as tags em volta dela. Vamos ver, ó. Caractere de troca é o _1, é o que todos têm aqui, ó. _1, _1. Então, beleza. Fiz o meu clipe para essa marcação do fio, salvo. Só que aí eu quero aplicar essa mesma característica em outras partes do livro. Ah, aqui ficou legal, aqui ficou legal. Eu quero que tenha aqui também. É aqui que eu faço, eu seleciono pelo código,
O preview agora não edita nada, né? Sempre pelo código. Seleciono o conteúdo. Reparem, eu já tenho aqui no menu View também a Toolbar. Já habilitei o Clip Bar que ele apresenta aqui, ó, os clips. Já tenho o meu clipe aqui, ó, de fácil acesso. Com o conteúdo selecionado, aplico o clipe, ele coloca a tag em volta da seleção e a formatação está aplicada. Então, é uma maneira prática de coisas que você precisa ajustar de uma maneira repetida e não foi feita no InDesign, ou é coisa bem específica que você vai fazer no Sigil, você pode ter clips. Eu tenho alguns aqui, né? Por exemplo, ó, no Clip Editor você vê que eu tenho... Esse aqui está vazio, vou até deletar. Deleta aqui. Mas eu tenho aqui, ó, do espaço. Esse do olho também não tem. Eu tenho esse aqui do marcador. Mas, ou seja, o clipe é apenas uma marcação do HTML. Se não tiver o CSS criado com a classe, também não adianta nada. Mas é muito prático utilizar o clipe para situações pontuais como essa. Aqui é a mesma coisa, introdução geral, seleciono introdução geral, fio, beleza? Agora, imagina se você pudesse ter todo o CSS como clipe, né? Se você quiser formatar utilizando qualquer seletor, né? Vindo lá do InDesign, o estilo de texto, né? O estilo aqui de tab, tudo. Isso se chama o autofill. Deixa eu ver aqui, tools. Deixa eu deletar aqui e a gente faz de novo. Ó. Quando você está no Clip Editor, aí o teu vai, normalmente, quem nunca mexeu nisso, o sigil vai estar assim, vazio, só com os exemplos que ele traz. Quando você está aqui no Clip Editor e clica com o botão direito, ele tem uma opção Autofill. O Autofill, ele vai na folha de estilo de CSS e faz como clipe todas as marcadores, todos os seletores da folha de estilo do EPUB. Então, quando eu clico aqui em Autofill, ele encontrou 51. Então, tem algumas sujeiras de sumário, mas está aqui, ó, todo o estilo de parágrafo e caractere lá do InDesign, ó, copyright, o Coringa que a gente fez, o box. Então, olha só o estilo box, que legal, ó. Deixa eu fechar aqui. Você quer formatar como box? Cadê? Cadê o box? O nosso box está aqui, né? Digamos que eu queira pegar um outro parágrafo qualquer, esse finalzinho aqui, quero que ele também seja box. A maneira mais fácil seria mudar aqui, né? Ele já seria box. Mas se você está editando, você precisou incluir um parágrafo, ou você vai abrir um parágrafo novo, o clipe seria isso. Você não tá, ou tá com outra tag, você selecionando aqui, você de uma maneira prática é ter aqui pelo autofill, com o conteúdo selecionado, vou botar aqui, ó, pbox, ele também já resolveria. Né? Então esse é o clip e o autofill. O CSS Reset é o que eu comentei até antes, né? Que é essa formatação que eu explico no curso, que eu comento que ele já traz umas formatações pré-configuradas aqui. E a gente tem agora a dica de CSS. Eu vou melhorar aqui esse box, por exemplo. Então aqui no box, vamos editar ele. Ó. Repare, como eu comentei, o InDesign faz um trabalho legal. Ele tem aqui como parágrafo, então, ó, ele não tem um valor de largura, né? Porque ele é uma tag de bloco, então ele sempre vai ocupar
a margem inteira, ele só tem aqui uma margem, né, esquerda e direita que está fazendo esse recuo. Se você não quiser isso também, pode tirar essa margem, aí ele vai blocar no parágrafo inteiro, aí eu dou a margem interna. A gente pode chegar aqui, ó, aplicar um padding. O padding, margem, esses valores, eles podem ser aplicados assim separadamente, bottom, left, right, top, ou um valor só, mais uma vez em EM. Vamos colocar aqui 1.1 não, 0.4 EM, dá uma margem assim mais arejada, tá vendo? Beleza, fiz em um, eu já tenho todos os blocos formatados, ó. Muito prático. Bacana, pessoal? Várias dicas, hein? Vamos salvar aqui. Valeu, Cristiano. O entendimento agora do estilo de caractere. Você que já usava o clip pode se beneficiar ainda mais dessa prática, começando lá no InDesign. É isso, pessoal. Acho que vimos aqui sumário funcionando. Fechamos então nossas 10 dicas, 10 itens imprescindíveis aqui para o EPUB. Como eu digo, o EPUB não é complicado, né? Ele pode ser até um pouquinho trabalhoso em algumas situações, mas passando a fase do InDesign, tende a ser muito mais fluido o processo. Como o formato é fluido, a produção também. Eu uso o que está lá no material do curso mesmo agora. Teria que dar uma checada. Uma checada aqui no. Eu não tenho ele aqui. Mas o que está lá no material de aula, lá do EPUB, é naquela leva que eu estou usando. Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp e tal. Ela está se comportando diferente? Não, eu dei uma atualizada. De... Abrir no brackets. Não, essa aqui não, essa aqui é a antiga. Eu vou colocar no grupo lá do WhatsApp um zipado com a mais recente, coloco lá no material de aula também. Tá? Mas acho que lá está atualizado. Isso aqui faz tempo que esse arquivo está aqui. Tem até um kit capa aqui separado, mas é o mesmo. Show de bola, pessoal. Algum comentário aí, final? Como é que estamos? Entendido? Valeu. Então temos aqui, ó, continuamos com a nossa agenda de aula. Aqui, agenda. Agora, dia 11, temos aqui algumas dicas também de inteligência artificial, umas ferramentas, e avançando aqui no mês de março. Bacana, pessoal? Então,
Show. Deixa eu voltar aqui pro computador normal, a tela normal. Abrir aqui minha tela, vou me despedindo de vocês. Parar aqui a apresentação. Então agradeço a presença de todos. Nos falamos lá pelo grupo e até o próximo evento aqui online. Forte abraço. Tchau, tchau.